Então, assim, o que a genética médica, o que o médico geneticista faz? Eu vou dizer de novo o que eu digo sempre quando eu estou falando com as pessoas. Nós não estamos fazendo o clone, nós não trabalhamos dentro do laboratório. Nós somos médicos, atendemos em consultório, vemos gente de todas as faixas etárias, desde dentro da barriga até doenças degenerativas da idade adulta, passando por bebê, criança, adolescente, absolutamente tudo. Eu, particularmente, adoro, porque eu posso ver no mesmo dia um caso de dermatologia, um de ortopedia, uma doença que pega tudo que é órgão e sistema, uma neurológica, uma grávida, um senhor, está tudo junto, tá? E a gente, basicamente, lida com malformações congênitas, deficiência intelectual, distúrbios do desenvolvimento, doença metabólica, doenças hereditárias, incluindo o câncer hereditário, tá? Porque todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Então, é diferente. Doença degenerativa, se a gente fala em bebê, 2 a 3% do total dos bebês que nascem vão nascer com algum tipo de malformação detectável ao nascimento. Se a gente ainda pensa em problemas de desenvolvimento, chega a 5% desse total. Então, é muita gente. Tá? E a gente entra nessas áreas todas como médico geneticista. E aí vem uma outra pergunta. Quem que é o paciente do médico geneticista? É um indivíduo? Eu acho que é mais a família. Porque, às vezes, a gente atende, orienta, aí daqui a 10 anos aparece mais alguém da família, daqui a mais 15 aparece um outro. Então, as coisas vão sendo ligadas porque a gente está lidando com situações que são hereditárias e que podem vir a acontecer de novo. Tá? E a gente trabalha com uma comunidade, a gente pode trabalhar com uma população. Então, essa parte da genética comunitária também existe. Então, médico geneticista que trabalha com doença rara também pode trabalhar com a comunidade de uma maneira geral e na saúde pública. Bom, então a gente tem medidas preventivas na saúde pública, a gente trabalha fazendo o aconselhamento genético. O termo em português é ruim, tá? Porque a gente não dá conselho para ninguém, na verdade, a gente faz o que se chama, deveria se chamar assessoramento genético. A gente dá informação para que as pessoas sejam capazes de tomar as suas próprias decisões. Tá? Então, se você não tem informação, você não tem autonomia na sua decisão. Por isso que essa informação é tão importante. Tá? E qual é o problema? Do que a gente está falando, na verdade? Quais são essas doenças e quais são os nossos riscos? Tá? Então, assim, será que tem, de fato, doenças específicas na comunidade judaica e elas são exclusivas da comunidade ou elas acontecem de uma maneira geral? Tá? Então, assim, que doenças são essas? Então, assim, eu vou introduzir e fechar, e a gente não fala mais nisso hoje, tá? Sobre doenças do adulto. Não é esse o foco hoje, tá? Dessa apresentação. Mas existe também, porque vão me perguntar sobre doença de Crohn, que tem alguma predileção na comunidade judaica, principalmente a Ashkenazia. Doença de Parkinson tem uns genes que são mais frequentes, então isso pode acontecer com mais frequência na comunidade. E existe a questão do câncer, que isso dá uma outra palestra completa. Tá? Existem genes de predisposição a câncer hereditário que são mais frequentes na nossa comunidade, principalmente câncer de mama, ovário, casos de câncer de pâncreas, genes que se chamam BRCA, Breast Ovarian Cancer. E entre 1 a 2% do total de judeus ashkenazi, com ou sem histórico familiar, podem ter esses genes de predisposição a câncer, o que significa que, ao longo da vida, pode ter uma probabilidade de até 80% de vir a desenvolver um câncer. Tem medidas preventivas que podem ser tomadas, mas isso é foco de outra palestra. A gente aqui está falando de doenças que dão, em geral, na infância, tá? E que são doenças muito graves e que podem, potencialmente, causar muito sofrimento. Bom, que doenças são essas na infância? São doenças crônicas, são doenças graves, são doenças degenerativas. A maioria delas não tem tratamento específico, não tem cura. Tá? E, se a gente for comparar os judeus com outros grupos, a prevalência é muito alta. E a questão é, se a gente sabe com o que a gente está lidando
e a gente tem uma comunidade que tem características muito particulares, é claro que outras coisas podem acontecer. Mas essas coisas que a gente sabe que são frequentes, a gente não pode deixar ficar acontecendo e dizer que não sabia. Tá? Se a gente tem informação, a gente pode prevenir. Então, como é que é essa história da genética dos judeus? Tá? Pode ser que eu esteja errado, eu busquei essa informação na internet, tem pessoas aqui mais sabedoras dessas informações do que eu. Mas do que eu vi, existem em torno de 10 milhões de judeus askenazi no mundo. Tá? No Brasil, somos só 100 mil. Então, talvez essas doenças sejam menos conhecidas, porque vão acontecer menos, porque a comunidade é menor. É basicamente isso. Mas, assim, proporcionalmente, é mais ou menos a mesma coisa, mas ela acaba se tornando mais rara se essa população é menor. E em torno de 3/4 desses judeus brasileiros vão ter alguma origem askenazi. E esses 10 milhões de judeus, eles são descendentes, tá, de 350 pessoas, mais ou menos, há uns 600, 800 anos. Então, assim, 350 para gerar 10 milhões, deve ter muita coisa parecida. Tudo bem que a gente vai num lugar, fulano é judeu. Aí você diz assim, eu digo, os meus colegas morrem de rir, porque todo mundo, não, porque eu conheci não sei o quê, meu primo, primo da minha prima, amigo não sei o quê. Mas não é esse tipo de parentesco, entendeu? Na verdade, a gente tem muitas semelhanças entre nós e é por conta desta origem comum. Uma população que foi derivada da Europa e do Oriente Médio, mas o que aconteceu é uma coisa que, em genética populacional, está muito bem determinada. Isso se chama efeito fundador. Vou tentar explicar para vocês como é que funciona essa história do efeito fundador. Então, o efeito fundador é a perda da variação genética que vai acontecer quando uma nova população acaba sendo estabelecida. Pode chegar, Davi? Tem lugar aqui na frente. Dr. Davi Schlesinger, também judeu askenazi de São Paulo, visitando aqui a gente. Senta aqui no lugar da minha bolsa. Bom, então, o que é esse efeito fundador? Então, é essa perda da variação se um número muito pequeno de indivíduos é oriundo de uma população maior. Então, olha só, eu tenho aqui uma população, e aí eu tenho os quadradinhos vermelhos e as bolinhas azuis. É uma população grande. Aí, só uma parte dessa população sobreviveu a algum evento catastrófico, e que a gente tem coleções de eventos catastróficos na história judaica, de perseguição e de morte, e assim, populações aniquiladas completamente. Aí o grupo sobrevivente, ele chega e repovoa. E como é que eles vão repovoar? Eu posso ter esse mix e mantenho o mix, mas, de repente, só sobraram os quadradinhos vermelhos, ou só as bolinhas azuis. E está aí o efeito fundador. Então, aquela população vai sendo repovoada partindo deste efeito fundador, e aí certos genes vão ficando muito frequentes dentro dessa população. Tá? Então, assim, migrações judaicas diversas. Tá? Aqui na Idade Média, sai daqui, vai para lá, é expulso, joga para cá, joga para o outro lado, depois sai daqui, vai para a América do Norte, vem para a América do Sul também, porque a América do Norte não aceita mais. Tá? Para povoar o Estado de Israel também saíram migrações de tudo que é lugar. Então, é um povo que está no ping-pong há muito tempo, tá? E que vai carregando essas informações que, provavelmente, este evento aconteceu antes da Idade Média. Tá? E o grupo vem se mantendo unido, tá? E vem mantendo a tradição. E aí o que acontece? Quando a gente vai ver, mas quais são os genes? Quais são as doenças genéticas nos judeus askenazi? A lista é enorme. O que eu marquei com a setinha vermelha? A setinha vermelha marca as doenças que são muito graves, sem possibilidade de tratamento. Então, não necessariamente são as mais frequentes. Tá? Qual é a frequência para um indivíduo ser portador? Ou seja, ele carrega o gene, mas isso não significa que ele tenha a doença. E eu vou explicar isso para vocês depois. Tá? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, a doença de Tay-Sachs, cada um judeu em 25 ou um em cada 30 vai carregar essa informação genética. Tá? Aqui eu tenho uma da hemofilia C, que é uma alteração de coagulação que é até mais frequente.
Mas a gente lida muito bem com isso. As pessoas vão ser diagnosticadas, vão ser tratadas, ninguém vai morrer com isso, não é neurodegenerativa, então não está na triagem. Tá? Mas síndrome de Bloom é grave, Canavan é uma outra neurodegenerativa, a doença de Gaucher é extremamente frequente, tá? 1/7 a 1/18 carregam esse gene, então são doenças muito frequentes. E os Sefaradi? Eu sempre ouço essa pergunta, mas vem cá, você só está falando de Ashkenazi. E os Sefaradi? Não tem nada? Tem também, mas é diferente. Tá? São outras doenças, porque o grupo é muito mais heterogêneo, a ancestralidade é extremamente variável, e essas doenças elas vão de acordo com a origem ou subpopulações regionais. É um grupo que talvez não tenha mantido tanto essa unidade, miscigenou mais, tem alguma coisa de diferente, tá? E são outros genes, mas tem também suas listas. Tá? Aqui eu tenho a lista de Sefaradi e Mizrahi, aqui eu tenho a lista só dos Mizrahi, e que, se eu olhar, parece com as populações desses lugares. Tá? Então, se eu for olhar aqui, por exemplo, leucodistrofia metacromática, que é uma doença metabólica degenerativa muito grave, vem do Iêmen. Provavelmente tem uma incidência alta no Iêmen também. Tá? E o que é muito interessante em relação à genética populacional é que a gente descobre comunidade em um lugar que ninguém imaginou que tivesse. Tá? Então, aqui no Brasil, tem um cluster de doença de Gaucher com a variante N370S, que é extremamente frequente nos judeus Ashkenazi, que é uma variante mais branda de doença de Gaucher, lá no interior do Ceará. Tá? E é daquela cidadezinha assim, que tem 3 ruas e uma igreja. Eu falei, não, tem que fazer uma sinagoga aí, porque é tudo judeu. Tá? É a ancestralidade e a gente vê como é que são essas coisas. Então, provavelmente, aquele pessoal que veio no Nordeste entrou. Então, é muito interessante essa parte da genética populacional. Tá? E como é que funciona essa nossa herança genética? Cadê nosso DNA? Está dentro de cada célula. A gente tem uma cópia completa de todo o nosso DNA em todas as células do organismo, e esse DNA está empacotado nos cromossomos. O que são esses cromossomos, então? Então, toda a transmissão da herança vai se dar através desses cromossomos, e a gente tem o número de 46. Diferença entre o homem e a mulher nos cromossomos é o par aqui, que determina o sexo, é o 23º par. Na mulher, 2X, no homem, 1Y. Mas por que eu coloquei isso aqui? Só para vocês entenderem que a gente tem todas as nossas informações genéticas vêm aos pares. A gente recebe sempre uma informação vinda do pai e outra vinda da mãe. Tá? E aí, na hora do processo reprodutivo, esses pares precisam se separar e depois eles se encontram novamente. Então, quando forma um novo indivíduo, ele tem 50% de material de cada um dos progenitores. E como é que são essas alterações genéticas no DNA? Então, eu tenho o cromossomo, aí eu tenho o gene. O gene é uma receita. Então, o gene eu tenho uma sequência de letrinhas, que é uma receita, e que essa receita vai fazer com que cada 3 letrinhas entre um aminoácido, entra outro, e aí a gente vai ter uma proteína. Só que essa proteína pode vir com defeito. Se eu tenho uma mutação genética, eu vou ter uma doença. Então, como é que funciona isso? Aqui eu tenho um tipo de mutação, então, olha só, 3 letrinhas, histidina. 3 letrinhas de novo, vai nessa carreirinha. Aí, uma letrinha foi perdida. Eu mudei essa sequência, eu mudei o código de leitura, e eu tenho uma proteína aqui completamente diferente. Aqui eu tenho uma outra situação, que trocou uma letrinha, não perdeu, trocou, só que essa é uma mensagem que diz para de fazer proteína. Então, acaba aquela proteína e eu tenho uma proteína. Então, ou eu tenho pouca, ou eu tenho proteína defeituosa, e essa é a base de vários defeitos genéticos. Cada um, a gente consegue, hoje em dia, avaliar também o nível de gravidade quando a gente chega no código do DNA e quando a gente chega na proteína. E aí eu vou dar um exemplo de como que essa proteína pode funcionar mal. Então, se eu tenho um erro do metabolismo geneticamente determinado, exemplo, uma doença de depósito, como é que seria o metabolismo normal? Então, eu tenho a receita do gene,
que forma uma proteína, que aqui, nesse caso, é uma enzima, e essa enzima ela age numa via onde eu tenho uma substância A, que vai virar B, que vai virar C, e eu vou quebrando pedacinhos de substâncias dentro do organismo. Aí eu tenho uma mutação, eu tenho uma alteração no gene, a proteína vem alterada. Aí, de repente, essa enzima não age e vai acumular o que a gente chama de substrato. Esse é um exemplo de doença de depósito. Então, esses pedacinhos deixam de ser quebrados e vão acumulando, acumulando, acumulando. E aí, neste caso, desse tipo de doença, o problema vai ser o acúmulo. O que acontece, por exemplo, na doença de Tay-Sachs? Por que eu estou falando tanto de Tay-Sachs? Porque a cura de Tay-Sachs? Não, porque a doença de Tay-Sachs é o protótipo da prevenção na comunidade judaica, porque foi a primeira. Tá? Não é necessariamente a mais grave, nem a mais frequente, mas foi a primeira, e, por isso, a gente sempre vai ter que falar de Tay-Sachs. Então, tem uma enzima deficiente, essa exosaminidase, que eu tenho um certo nível e que, se uma criança tem a doença, ela vai ter uma atividade muito baixinha dessa proteína, e aí deixam de ser degradados certos produtos, e isso vai se acumulando na célula. E o que vai acumulando na célula vai causar uma doença que é metabólica, ela é neurológica, degenerativa, porque essas células, então é nas células do sistema nervoso, elas vão ter um monte de gordura acumulada, e isso vai destruindo essas células do sistema nervoso. E, infelizmente, até hoje, não existe nenhum tratamento disponível. Tá? Então, é uma doença neurodegenerativa. A criança começa a desenvolver dentro do que parece ser a normalidade, e, a partir de um certo momento, ela começa a ter perdas. Então, vai ficando muito molinha, vai perdendo não só coisas que já adquiriu, como questões relacionadas a sensações, né? Visão, audição, pode vir a ter convulsões, e é uma doença grave. Tá? Às vezes, no momento do diagnóstico, o que a gente vai ver, uma das características isso é uma imagem do fundo do olho, tá? Lá atrás, na retina. E essa imagem daqui tem essa característica que se chama mancha em cereja. Não é a mancha em cereja, quer dizer, não é essa mancha, o vermelho, que é o problema. O problema é o em volta, que está claro, que já mostra destruição no sistema nervoso central. Tá? E como é que essa doença vai acontecer? E como é que essas doenças recessivas acontecem? Então, eu tenho aquele par de informações, tanto no pai quanto na mãe, e, na hora de passar o material genético para o bebê, eles vão passar só metade do material genético. Então, se juntar o gene que determina a doença, que é esse R minúsculo, dos dois, vai nascer um bebê afetado. Então, um casal que carrega a informação genética, os dois têm uma probabilidade de 1 em 4, ou 25%, de vir a ter um bebê afetado. Não é mais do que isso. Isso não significa que o casal não pode ter filhos, mas significa que esse casal tem que ser orientado, porque o risco é muito alto. Tá? Bom, então, e o que vai acontecer é que, muitas vezes, quando aparece um caso, é o primeiro caso na família, mas, certamente, aquele gene já vem sendo herdado a diversas gerações. O que aconteceu é que, justamente naquele casal, ele se encontrou com o par. E aí, a história de como os judeus conseguiram vencer a doença de Tay-Sachs, ou pelo menos reduzir muito a incidência. Isso é uma publicação, tá, de um jornal online judaico de 2017. Então, como é que começou isso? Na década de 70, eles descobriram que as crianças que tinham a doença de Tay-Sachs tinham aquela atividade muito baixa da enzima, mas o mais importante que eles descobriram é como essa dosagem da enzima estava nas pessoas das famílias das crianças que tinham Tay-Sachs. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar com educação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, olha só, 1971, estamos em 2019, são quase 50 anos de atraso. Acho que deu. Tá? Eu acho que a gente está num momento
tecnológico que não tem mais desculpa de não ter um programa desses no Brasil. Tá? Então, a população começou a ser educada, e era palestra e centro comunitário, e trabalha com os rabinos, com os líderes da comunidade, e isso foi sendo aceito e incorporado como importante pela comunidade. E eles faziam os testes através da dosagem enzimática. Tá? E é, sem dúvida, o protótipo para a investigação. Os casais de risco passavam por uma investigação durante a gravidez. Questões éticas aí envolvidas também, eu já vou conversar sobre isso, mas é o protótipo da investigação pré-concepcional para essas doenças genéticas recessivas. Então, olha que interessante, isso é de um artigo médico, ok, 1970, mas olha o que eles demonstraram. Os pacientes estão aqui embaixo, uma atividade enzimática muito baixinha. Tá? As pessoas que não têm o gene têm essa atividade enzimática aqui, maior do que 50%. E os pais dessas crianças têm uma atividade intermediária. Isso não acontece com todas as doenças genéticas metabólicas, mas isso acontece com Tay-Sachs. Então, esse exame, que era bastante simples, ele é capaz de diferenciar entre a pessoa que carrega essa informação genética alterada e a pessoa que não carrega. Então, foi assim que eles começaram esse programa. E aí, o que aconteceu? Aqui eu tenho, em 1970, na América do Norte, quase 50 nascimentos com Tay-Sachs por ano. Em 2006, aí começa o programa, 1980 já está aqui, um pouco mais do que 10 só. E vai baixando. Tá? Então, entre 1970 e 2006, quase que zerou o número de nascimentos de crianças com essa doença tão grave. E o que vai acontecer com os casais que passam por essa orientação e por esses exames genéticos? Se eu tiver um casal que eu confirmo que os dois carregam essa mesma informação genética, eles vão ter um bebê, eles têm o risco de ter bebê afetado, eles têm que passar por um aconselhamento genético, por uma orientação relacionada à prevenção. Se for um baixo risco, um tem o gene alterado e o outro não tem. Ou, de repente, um tem o gene para uma doença e o outro tem para outra doença. Não tem problema, não vai encontrar, não vai ter esse tipo de problema e a gente consegue tranquilizar o casal. Tá? O que dá para fazer com um casal que sabidamente carrega a informação genética? No início do programa, o que se tinha disponível era aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal. Então, assim, o casal sabidamente de risco, sob probabilidade de 25% de vir a ter um bebê com a doença, era orientado. Alguns optavam por fazer exame durante a gravidez, então, com 10 semanas dá para fazer o vilo corial, com 16 semanas dá para fazer a amniocentese. 75% dos casais eram tranquilizados. E se confirmasse que tinha algum tipo de problema, estou falando dos Estados Unidos, a maioria dos casais, mediante um diagnóstico desfavorável, optava em não levar essa gestação para frente. Tá? Isso tem questões éticas complicadas envolvidas. Aqui no Brasil existe a questão legal também, mas era a alternativa disponível. Tá? E a alternativa é assim, ninguém é obrigado a fazer nada disso. O casal tem que ser informado, e muitos dos casais optavam por outras coisas. Vou adotar, não quero ter filho, e por aí vai. Tá? O que aconteceu depois? Revolução genética. Então, tudo começou a ser muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato. Tá? Então, esses avanços das técnicas permitiram que novas doenças fossem incorporadas. E as sociedades médicas americanas começaram a lançar recomendações. Então, em 1976, os ginecologistas e obstetras nos Estados Unidos já recomendavam testagem de todo judeu askenazi para Tay-Sachs. Tá? Em 98, então, olha quanto tempo, já foram 22 anos até incorporar a segunda doença. Aí entra Canavan, depois entra a fibrose cística, depois entram essas outras doenças. Em 2008, a Sociedade Americana de Genética Humana, Genética Médica, já recomenda o teste para 9 doenças diferentes. Tá? Então, isso é um cartazinho de 2005, tá? E tem vários desses. Vocês podem fazer um teste, entra no Google e escreve Jewish Genetic Disease. É um mundo, tem muita coisa.
Em português, agora tem cura e Tay-Sachs. Não tinha nada, mas agora vai ter. Tá? Então, um teste, 11 doenças, e é muito interessante o que está escrito aqui. Nós não podemos curar doenças genéticas, mas nós podemos preveni-las. Então, é um programa totalmente focado na prevenção. Tá? E qual é o foco disso? Naquela época, eles conheciam bem as doenças, conheciam os testes, tinham já testes mais baratos, tá? E as características da população-alvo eram muito bem conhecidas, porque o que é testado em alguns desses painéis são as alterações específicas do grupo. Então, pode ser um exame que não valha para todos de uma forma indistinta. E agora, o que a gente tem de estratégia de prevenção mais moderna? Existe a reprodução assistida, que cresceu absurdamente nesses anos e que, hoje em dia, é possível, sim, saber, antes do bebê, da mulher estar grávida, tá? Se o bebê tem ou não tem algum tipo de doença genética, através da biópsia embrionária. E como é que é essa técnica? O diagnóstico genético pré-implantação. Então, mesmo que o casal seja fértil, consiga engravidar espontaneamente, se for um casal considerado de risco e quiser fazer seleção embrionária, vai ter que fazer reprodução assistida, tem que ir para a fertilização in vitro. A partir do momento que se obtém um embrião, é feita a biópsia, o material é encaminhado para testagem genética, também não é uma testagem ampla, geral e restrita, você tem que saber exatamente o que você está procurando, e aí você tem aqui o embrião 1, embrião 2, embrião até meia dúzia, ou quantos for. E aí, assim, não, embrião 2 e embrião 4 estão ok, estão livres de doença. O doutor Isaac está aqui, que me corrija se tiver alguma coisa errada. Tá? Mas a gente, hoje, pode fazer esse diagnóstico pré-implantação. E ainda tem mais. Se o casal é um casal de risco, e é um casal jovem, e vai para a reprodução assistida, em geral, vai se obter múltiplos embriões. Então, você não precisa fazer esse teste um monte de vezes. Você faz o teste, o casal é de risco, de repente, você já consegue 4, 5 embriões, e aí engravida uma vez, deixa o outro guardadinho para daqui a mais tempo, e não precisa ficar repetindo, porque as técnicas são caras, né? Então, o que a gente tem de exame pré-concepcional preventivo hoje em dia? A gente tem esses rastreamentos de portadores, que são os heterozigotos, que são as pessoas que carregam essa informação genética alterada, e o risco de doença recessiva é só se os dois tiverem o mesmo determinante genético. Senão, não tem esse risco. Bom, e quais são os exames que estão disponíveis hoje em dia? Porque já me perguntaram, tá? Vai sair na comunidade, na TV, porque a Letícia já me fez essa pergunta. O que faz? É sangue? Pode ser sangue, mas hoje em dia pode ser saliva, você cospe num tubinho, e você consegue extrair DNA disso. Pode ser um raspado da bochecha, que tem agora até o teste da bochechinha. Na verdade, ninguém está vendo nada na bochecha. A gente consegue células, dessas células é extraído DNA, e esse DNA é analisado. Tá? Então, assim, o que dá para investigar? Dá para investigar uma doença de cada vez. Antigamente se fazia isso. Fazia um exame para Tay-Sachs, outro para Gaucher, outro para fibrose cística. Sai muito caro se eu fizer um painel muito grande. E se a gente tem a disponibilidade de fazer um painel um pouquinho mais amplo, não tem muita justificativa da gente testar só para uma doença. A não ser que eu tenha um casal que um fez o teste, um é judeu, o outro não é judeu. Aí eu faço o teste em um, e aí, para eu fazer a contraprova do outro, eu posso testar só para aquela doença. Isso pode ser uma indicação. Eu posso ter painéis. De repente, eu tenho um painel que tem 10, 9, 12, 15 doenças diferentes, específico para judeus asquenazí. Então, esse é o mais frequente. Por que esse painel? E aí, isso tem que ser visto com o médico, se é essa a indicação. Se for uma pessoa que tem os 4 avós asquenazí, esse painel é totalmente adequado, porque ele vai ver aquelas variações genéticas daqueles genes que passaram pelo efeito fundador. Mas, às vezes, eu tenho no mesmo gene, da mesma doença, outra variante, isso não vai pegar. Tá? Então, é importante a gente ver, caso a caso, qual que é mais indicado para cada indivíduo ou para cada casal. E a gente tem os painéis ampliados. Então, hoje em dia, está muito na moda vamos fazer mais exame,
Então, tem painéis hoje que vão incluir neles as doenças judaicas, doenças recessivas extremamente frequentes na população e até doenças que não necessariamente têm esse padrão de herança, mas que são frequentes, como, por exemplo, a síndrome do X frágil, que é a causa mais frequente de retardo mental no sexo masculino. Então, esses painéis ampliados, eles podem ser bastante benéficos nesse sentido. Agora, se eu faço um painel que eu vou testar para 300 genes, a chance de alguém ser testado e não ter nada é praticamente nenhuma. Todo mundo carrega algum gene recessivo que determina alguma doença. Então, nesse caso, testar só um do casal, você vai perder só tempo, porque certamente o outro vai ter que ser testado também. Tá? Opa. E aí, então, as vantagens e as desvantagens a gente tem que olhar, avaliar caso a caso, tá? Mas não necessariamente mais é melhor. Às vezes, menos pode ser melhor. Tá? E quando a gente tem esses painéis muito amplos, o que pode acontecer é que aumenta a necessidade do aconselhamento genético. Não tem problema, vocês podem ir no consultório dos médicos geneticistas, mas eu já aviso, são pouquíssimos no Brasil, entendeu? Para dar conta disso tudo. Então, é importante que entenda o que vai ser feito em termos de teste. É muito importante que o médico que solicite o exame também saiba que tipo de teste que está pedindo, porque eu posso ter meio que um efeito colateral desses testes muito ampliados. E quais são essas outras doenças? São doenças graves, que vão ter início na infância e que podem ser causa de sofrimento e morte. Então, a doença de Gaucher, por exemplo, fígado e baço muito aumentados, problemas ósseos, tem anemia de Fanconi, que pode dar malformações, déficit intelectual, problemas graves da parte hematológica, que a criança tem que fazer transplante, a fibrose cística, que é uma doença pulmonar e pancreática, com uma dificuldade muito grande de respiração, de absorção de alimentos, e que pode matar na infância. Canavan, que é outra neurodegenerativa, hiperinsulinismo familiar, enfim, tem uma lista grande de doenças. E quais são essas frequências? Se a gente compara judeus com população geral. Então, assim, 95% dos casos de Tay-Sachs vão acontecer em judeus. Tá? Uma incidência estimada em 1 para 3.600, mais ou menos, e na população geral, 1 para 300 mil. Tá? Doença de Canavan, muito mais frequente em judeus, 90% dos casos em judeus. Aqui eu tenho a desautonomia, 99% dos casos em judeus, e assim vai. Tá? Então, a gente sabe que essas doenças, a escolha dessas doenças é muito por conta da frequência e da gravidade. E o que vai acontecer se a gente faz um teste num painelzinho desse de 9 a 16 doenças? Eu boto essas mais frequentes e importantes, que é a rotina dos Estados Unidos, é a rotina de Israel. De cada 4 judeus Ashkenazi testados, um vai ter um gene que determina uma dessas doenças. Não vai ter a doença, só vai ter filho com a doença se o parceiro tiver exatamente o mesmo determinante para a mesma doença, e mesmo assim, se os dois tiverem, é 25% de probabilidade, não é 100%. Tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é frequente. Tá? O que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem uma população judaica de mais ou menos 100 mil pessoas, 75% são Ashkenazi. Eu fiz um cálculo muito por alto, mas assim, considerando que 10 a 20% estejam em idade reprodutiva, eu tenho que testar pelo menos 15 mil pessoas. É mais ou menos esse o número. Tá? Pode ser que seja 10, mas assim, não é tão pouca gente assim que mereceria um teste genético. Existem programas de prevenção em vários países. Então, façam o teste. Google, Jewish Genetic Diseases. Tá? Nesses países, a informação e a adesão da população e o conhecimento colocou esses exames na rotina, cobertos pelo plano de saúde, solicitados pelo obstetra, recomendados pelo rabino, recomendados pelo pai, pelo irmão, pela tia, pelo amigo. Tá? Então, isso está na rotina mesmo. E aí eu vou passar alguns. Peraí. Então, aqui é um exemplo, o Victor Centers é um, aqui é outro, nos Estados Unidos. Isso é um blog, tá? Um Jewish Wedding Network, que a noiva publica o seguinte:
fazer o teste de rastreamento. O blog mais importante que eu já escrevi. Tá? Aqui mais um, tá? Na Faculdade Northwestern. Esse é bem legal, eu adorei esse logo, né? O Ledor Vador, de geração em geração, com a estrela de Davi e a dupla hélice de DNA. Tá? Mas só para vocês verem que isso existe. Não está ninguém aqui inventando nada, não. Esse é muito interessante também, de Boston. Estudantes judeus recebem rastreamento genético. Então, de vez em quando, e é ultra recomendável que você tenha pessoas que ajudem a subsidiar esses programas. Então, assim, doadores que lançam mão de programas e dizem, não, a gente quer testar, a gente tem como meta testar 5.000 jovens. Vão nas universidades, explicam, eles são testados, e aí, quando chegam no momento de ter filhos, eles já têm os resultados em mãos. Tá? E aqui tem programas de saúde pública. No Reino Unido, tá? Tem um programa de saúde pública que está aqui falando de Tay-Sachs. Aqui no Canadá, diretrizes da saúde pública também, para pessoas que têm descendência judaica. Na Austrália, Israel. Israel tem uma lista grande de doenças que são cobertas direto pelo Ministério da Saúde. Tem algumas adicionais que, se tiver seguro, pode cobrir ou não. Mas tem um básico que é coberto por todo mundo. E esse é um programa interessantíssimo, tá? Eu acho genial. Esse é o programa que é utilizado por várias comunidades ortodoxas no mundo inteiro. Tá? Esse programa chama Dor Yeshorim, e é um programa de prevenção que é totalmente subsidiado. O que é feito? Os casamentos, na sua maioria, eles são arranjados ou combinados. Então, o jovem é testado ele está dizendo, não, então depois me explica, por favor, porque foi isso que me disseram. Tá? Mas eles são testados, os jovens são testados de uma forma que não existe assim, a devolutiva do resultado. Ele ganha um código e o exame está lá e o resultado está disponível. Mas é usado o código. Na hora de fazer o match, então, vai buscar a noiva, vai buscar o noivo, é contactado esse programa, existe essa base de dados, ninguém recebe o resultado, então não existe estigmatização, porque ninguém vai saber o que o outro tem. E, simplesmente, eles dizem é compatível ou não é compatível. Se não for compatível, a única coisa que a gente vai saber é o seguinte, os dois têm um gene recessivo relacionado à mesma doença genética. Qual é essa doença? Não interessa. Certamente vai dar match com vários outros. Tá? E aí eles já tiveram mais de 427.000 pessoas rastreadas quando eu acessei esse site, 28 solicitações de compatibilidade, está em 13 países diferentes, e quase 5.000 famílias poupadas desses diagnósticos. Então, isso é muito importante, considerando que são famílias que têm muitos filhos. Então, a chance de nascer vários afetados, e esse programa foi criado por um rabino que teve várias crianças com a doença de Tay-Sachs. E o que acontece no Brasil? Política da avestruz. Bota a cabeça embaixo da terra, finge que aquilo não existe. Não dá mais. A gente não pode esperar isso da nossa saúde pública. Isso é uma ação comunitária e é uma iniciativa da própria comunidade. Tá? Então, assim, se a gente tem informação, a gente pode trabalhar com prevenção. E o trabalho comunitário ele tem que ser contínuo. Não adianta dar uma palestra, todo mundo achou ótimo, muito importante, daqui a uns anos isso cai no esquecimento. Eu estou passando por essa experiência porque eu, há mais de 25 anos, venho fazendo palestras, e vários de vocês já foram em alguma palestra que eu falei sobre essas doenças. Eu já fui em várias sinagogas, eu já fui na Vitso, eu já fui em centro comunitário, já fui no Rilê, sei lá mais aonde que eu fui. E, enfim, algumas pessoas sabem, as outras não sabem, as outras esquecem, e a gente tem que ter isso como rotina. Então, fundamental, papel dos rabinos, de todas as correntes. Tá? Todo mundo, geneticamente, é muito semelhante. Então, a gente tem que trabalhar com todas as correntes.
A gente tem que ter o suporte dos médicos, a gente tem que ter o suporte dos laboratórios. Os médicos também não sabem, conhecem muito pouco. Tem que ser informados. E, de repente, vai ser informado pelo paciente que vai sentar lá no obstetra e vai perguntar, vem cá, eu quero fazer esse exame. Aí o cara nunca ouviu falar, aí vai ter que se informar. Tá? E a gente gostaria também de trabalhar em palestras para médicos. Os educadores, de uma maneira geral. Escola judaica, não adianta eu chegar e ficar dando palestra todo ano, porque eles não têm o menor interesse. Tá? Eu tenho um bom termômetro dentro de casa. Eu tenho uma filha de 16 anos, segundo ano do ensino médio, que ela disse assim, ai, mãe, todo mundo vai achar isso um saco. Então, tá bom, não vou falar ali, mas o que eles têm que sair da escola sabendo o seguinte, existem doenças que são mais frequentes, todo mundo pode ter risco, eu tenho que ser testado antes de ter filho. Está ótima a mensagem. Então, vamos trabalhar com professores do ensino médio, trabalhar um kit para botar nas escolas e para botar isso no meio da aula de genética, e entra meio que uma mensagem subliminar. Eu não sei, eu tive umas ideias, mas olha quantas cabeças pensantes a gente tem aqui. Então, a gente precisa trabalhar junto. Tá? Então, a gente precisa da comunidade geral sendo mobilizada, obviamente de doadores também, isso sempre ajuda, porque, de repente, se a gente tem uma boa doação, a gente pode fazer uma campanha, juntar vários jovens na idade reprodutiva, testar todo mundo meio que simultaneamente, entendeu? Fazer um mutirão aí, um mutirão com os obstetras, um mutirão de aconselhamento genético, todo mundo. Resumidamente, é isso. Conversando, né? Então, assim, eu estou finalizando com essa frase que, na verdade, é um provérbio africano, né? Que é necessário um vilarejo para se criar uma criança. É necessária toda uma comunidade para que a gente possa ter um programa de verdade. Tá? E eu deixo vocês aqui, a Curettage Saxo hoje é fundamental. Então, assim, na hora que a Ana Célia, que o Davi chegaram, que a Ilana e que o José me convidaram para fazer parte desse grupo, na verdade, foi para conversar, eu falei para eles, olha, já passou e muito do tempo, a gente está quase 50 anos atrasado, não tem mais desculpa nessa era de informação. Mas o que vocês têm que ter primeiro? Um site, Facebook, Instagram e começar a trabalhar informação e prevenção, porque, nesse caso, prevenir é o melhor remédio. Obrigada.